Gravando. Pronto, gravando. Sukkot está chegando. Sukkot é uma data muito interessante em vários aspectos. Primeiro, é muito importante a gente falar do aspecto agrícola dessa festa de Sukkot. O que é o aspecto agrícola da festa de Sukkot? Quando é que começa o ciclo agrícola das nossas festas? Então, o primeiro mês é Nissan. Nissan é o início da colheita dos grãos. Qual que era o primeiro grão? De acordo com a tradição, mas eu já mostrei para vocês algumas vezes, no relato das 10 pragas do Egito, que também a gente tem uma base escritural para isso. O primeiro produto das colheitas dos grãos era a cevada. Então, Pêssar, eles colhiam a cevada, tanto que a contagem do Homer, que a gente faz a partir do segundo dia de Pêssar, é a contagem de um Homer. O que é um Homer? É uma medida, um punhado de cevada, que era a primeira colheita. Deixa eu tirar o WhatsApp aqui, porque está só enchendo a gente. Pronto. Então, essa era a primeira colheita. Depois de 49 dias, no 50º dia, terminava o ciclo da colheita dos grãos, dos cereais. Com qual cereal? Com o trigo. Então, a gente tem Shavuot, que é a festa da colheita do trigo. Tudo isso é bíblico, tudo isso está nas escrituras e é básico para o conhecimento dessas comemorações. Então, de novo, Pêssar é o início das colheitas. Que a cevada era o primeiro produto, é tradição oral, mas também dá para se desprender isso das escrituras. Não quero me estender nisso agora. Depois, o que acontecia? Nesse meio tempo, se juntava todos os grãos e se colocava todos os grãos para secar, porque você não pode pegar o grão úmido para se utilizar ele. Então, ele ficava mais ou menos meio ano secando no campo. Quando chega esse período agora, que é o período que vão começar as chuvas em Israel, então a gente tem a festa do Asif. O que é Asif? Muitas pessoas traduzem do jeito errado, que acaba destruindo toda a compreensão das escrituras e do ciclo das festas. Alguns traduzem como festa da colheita, o que é uma bobagem gigante. É festa do recolhimento. O que é recolhimento? Recolhimento é o que a gente faz quando todos os grãos ficaram secando durante 6 meses nos campos, estão prontos para consumo, aí a gente vai lá e recolhe eles, traz eles para os nossos armazéns para consumirmos e vendermos. Então, de novo, Pêssar é o início das colheitas dos grãos. Shavuot, que é a festa na qual a gente também comemora, pela tradição, a entrega dos 10 mandamentos, a entrega da Torá. Pelas escrituras, é a festa da colheita do trigo. Sukkot, que é meio ano depois, a festa das cabanas, a gente comemora o recolhimento desses produtos para que a gente possa consumi-los e comercializá-los. Ok? Pêssar, Shavuot, Sukkot. Sukkot, também a gente tem o aspecto histórico dessa festa, que é, como o próprio nome diz, cabanas. O que a gente comemora nessa festa? Está escrito claramente na Torá. Durante 7 dias, Shivat Yamim, vocês devem viver em cabanas. Viver, é assim mesmo, é viver em cabanas. Por quê? Para que suas gerações se recordem que os seus antepassados viveram em cabanas quando eu os tirei do Egito da escravidão. Então, ao mesmo tempo que a gente tem
o aspecto agrícola da comemoração, que é a festa do recolhimento. Agora vai chover, os grãos já secaram, então agora a gente recolhe os grãos para que a gente possa consumir. A gente tem um outro aspecto, que é o aspecto histórico da festa, que é nos recordarmos que nossos antepassados viveram em cabanas durante os 40 anos de perambulação pelo deserto e foram protegidos pelo Eterno. Sim, primeiro tem algo muito importante e um ensinamento muito grande se desprende do simples fato de que nós temos uma comemoração que harmoniza a natureza, o ciclo natural com o histórico. Isso é muito interessante. Isso significa que as coisas que acontecem conosco muitas vezes estão relacionadas com o tempo, com a situação até mesmo climática. Eu acho que a gente está muito afastado dessa realidade, mas eu acho muito interessante a gente tentar de alguma forma se ligar com essa realidade. E a gente tem um problema muito sério de estarmos no hemisfério diferente do hemisfério de Israel, porque o clima aqui é o contrário dali. Então, por exemplo, vamos lá. Pêssar é a festa do início das colheitas, certo? Muito bem. Por outro lado, no aspecto histórico, Pêssar é o brotar, o surgimento do povo de Israel como povo. Pêssar é a liberdade e o início das colheitas, é o florescimento, é a liberdade, é quando terminou o frio e quando começa, entre aspas, a primavera. E que a gente não pense que a relação entre as duas coisas é somente poética. Não é somente poética. Ela tem um sentido biológico. Por exemplo, normalmente quando eu estou no calor, no verão, eu tenho muito mais pique. Quando é inverno, é aquela coisa muito mais introspectiva. Agora vejam como é o contrário tudo. Aqui, agora no Brasil, é o quê? A gente está entrando no calor, né? O que é agora? Agora agosto, setembro, daqui a pouco é outubro, a gente está indo para o calor. Em Israel, é o contrário. Yaakov Hillel falou que ele tem mais pique no inverno, mas realmente, porque você está no Nordeste. Aí no Nordeste eu demoro 3 dias para começar a pensar o que é pique. Mas é sério isso. Isso é importante, claro, e o Davi está falando certo. Aqui continua frio, gente, isso faz muita diferença. Isso faz muita diferença. E essa é uma conversa muito legal para a gente ter, para a gente conseguir compreender como tem coisas que a gente não consegue entender, ou a gente nunca chegou fundo nelas, porque nós não estamos sintonizados com o clima da terra. Por isso que a terra de Israel é tão importante também para o cumprimento da Torá. Porque as festas têm a ver com o clima. O clima tem a ver com o nosso ânimo. Isso é interessantíssimo. Então, por exemplo, no frio, o Yaakov Hillel falou que no frio, que frio, rapaz, aí não tem frio, nada. Vem aqui para você ver o que é frio, vai lá em Curitiba para você ver o que é frio, Yaakov Hillel. É aí que tá. Agora, o que acontece? Aqui o frio é frio. Curitiba mais ainda. Então, Porto Alegre pior ainda. Então, é o quê? Introspecção. Claro, para um cara que mora no Alasca, o frio não vai ser introspecção, porque ele está acostumado com aquilo, é o normal dele. O frio é o normal dele, não tem frio, porque toda hora é aquele clima. É isso. Agora, para a gente que está no clima tropical, temperado, não é temperado, tropical, verão é verão, inverno é inverno, às vezes, né? Então, a mudança climática ela faz muita diferença na gente. Então, depois do inverno, quando começa a vir o calor, uau, é um pique absurdo. No inverno, é introspecção.
O que é agora em Israel? Agora em Israel é inverno. Vai começar a chuva. Chuva em Israel não é no verão. Chuva em Israel é no inverno. Por isso, Rosh Hashanah e Yom Kippur. Introspecção. Isso não é uma coincidência por acaso. Não, é isso. O relógio biológico ele vai junto com as estações e vai junto com a história. O problema é que a gente está desconectado do biológico por muitos motivos. Um dos motivos agora é o que? Agora é, sei lá, 9h30. E aqui está claro. Está muito claro. Por que está muito claro? Por causa da luz. Não é? E de repente a pessoa vai agora numa balada e tá mais quente, e tá mais barulhento do que eu sei lá o quê. 3 da manhã e tem um sol lá brilhando, rodando. O que isso faz com a pessoa? Faz com que a pessoa não esteja conectada a um clima específico. Isso deve mexer, eu sei lá, com várias coisas na pessoa. Agora, por outro lado, o que a gente tem nesse período? A gente tem, por um lado, o final do ano e o começo do ano também. O começo de qual ano? Do ano agrícola. É o fim do ano agrícola, porque a gente recolheu os produtos do campo, então é o fim. E num ciclo, a gente nunca pode se esquecer disso. Num ciclo, o fim, ele é junto com o começo. O ciclo não tem um começo, aqui é o começo, aqui é o fim. Não, aqui começa, aqui termina. É no mesmo lugar. Então, da mesma forma que agora é o fim, agora é o começo. Por isso que é o começo, por isso que é um ano novo. Agora, o que é o doido e mais maravilhoso de tudo isso, que eu quero muito que as pessoas compreendam, é uma das coisas que mais me fascinam no judaísmo, é que a gente tem 2 ciclos que eles caminham juntos, e o primeiro de um ciclo é o 7º do outro, justo o 7º. Agora é o primeiro mês, agora é o início, pelo calendário do plantio, porque começa a plantar agora, antes das chuvas. E agora é o 7º mês, pelo calendário da formação do povo. Então, o 1 é o 7, e não é à toa, o 1 é o 7. Isso é mágico, isso é judaico. E são 2 ciclos concomitantes. Isso é muito interessante, muito importante também. Bom, agora o que acontece? Nessa festa de Sukkot, a gente tem uma grande alegria. E de novo, a gente precisa se abstrair do nosso momento e do nosso lugar geográfico para compreender a Torá. Precisa. Se eu tentar compreender Sukkot com o calor que está aqui, eu não vou compreender Sukkot. Se eu tentar compreender Sukkot, festa do recolhimento, de acordo com a minha realidade aqui, a minha festa do recolhimento é toda semana quando eu vou no supermercado, quando eu vou na feira. E eu nem vou na feira, então, sei lá, quando aparece em casa, em cima da mesa. A gente vive completamente, não sei todo mundo aqui, mas eu vivo completamente apartado de toda a questão do ciclo de colheita, de plantio, etc. Agora, se a gente voltar para aquela situação, a gente tentar se colocar naquela situação dos habitantes da terra de Israel há milênios atrás, a gente tem que compreender a grande felicidade que é essa época. Agora, finalmente, você vai poder usufruir do lucro do teu trabalho, do ano todo. Uma baita alegria. Então, essa festa é a festa da alegria. Então, vamos lá, vamos pegar aqui Vaikra, capítulo 23. 23. Abram aí, gente, quem puder, por favor. Cício, pode falar, Cício. Abra seu microfone e fale. Deixa eu permitir você abrir o microfone. Pronto, abre aí, Cício. Deixa eu ver se eu tô com volume. Porque às vezes a pessoa fica falando, não, eu tô com volume. Fala, Cício. O senhor, porque, por exemplo, assim, a gente tem 2 festas, uma no começo de um ano
de um ano agrícola e é no começo de um ano, do ano judaico, assim. Não é o ano judaico, é o ano Não, porque nacional. Nacional quer dizer da nação, do povo. da nação do povo, as duas remetendo à libertação do povo do Egito. As duas remetendo à libertação do povo do Egito. É Sukkot e Pessach, e as duas têm, tipo, Chol HaMoed. O que você, interessante o que você está falando. A festa de Pêssar, a gente compreende por que a festa de Pêssar remete à libertação do Egito, porque ela é a festa da libertação do Egito. Mas o Cício está fazendo uma pergunta clássica. Qual é a pergunta clássica? A gente está comemorando o Sukkot, que está relacionado com a saída do Egito, 7 meses depois da saída do Egito. O que tem a ver? Certo, Cício? Uhum. O que tem a ver? Excelente pergunta. Existem algumas respostas, mas eu só vou dar a resposta que eu acredito. Se eu parar para pensar muito, eu durmo. Já estava quase começando a sonhar. Tá perigoso fechar o olho. Tá bom, eu vou falar o que o Midrash diz. Tá? Quando eu falo que eu acredito, não é que eu não acredito no que o Midrash diz, Deus me livre de falar isso, mas é que eu vejo alguma referência na escritura, é isso que eu quero dizer com acredito, que eu vejo a referência. Por tradição, a gente acredita também. O Midrash diz uma coisa muito interessante. Ele diz que isso que a gente comemora agora, Sukkot, é porque se a gente fizer os cálculos, e eu acho que se fizer os cálculos a gente realmente chega nisso, se a gente fizer os cálculos, a gente vai ver que as nuvens, aquelas nuvens que está escrito na Torá, que elas protegiam o povo, guiavam o povo, elas retornaram após o pecado do bezerro de ouro nesse dia. Então, essas nuvens que elas são como uma sucá, porque elas protegem o povo, elas secundam o povo, voltaram nesse dia e é por causa disso que a gente comemora Sukkot nesse dia. Então, tem uma referência com as cabanas, no sentido da proteção. Tem uma outra opinião também fala que foi a inauguração, foi quando eles terminaram de construir o tabernáculo. Então tem algumas explicações diferentes, mas elas não estão diretamente embasadas no texto, se eu não me engano. Ok? De qualquer forma, eu acho que a pergunta, se isso ela continua muito interessante. Vamos ler o texto, vamos ver se a gente consegue tirar alguma coisa de um dos textos que falam a respeito desse assunto. Então a gente está aqui em Levítico, em Vaikra, capítulo 23. Vai da beira Adonai Moshe Lemoni. Falou Hashem para Moshe dizer: fale para os filhos de Israel, dizendo: no dia 15 do 7º mês, Hag Asukot, festa das cabanas, Shivat Yamim la Adonai, 7 dias para Adonai. No primeiro dia será um acontecimento sagrado, ou seja, Yom Tov. Kol melechet avodah lo tasu, nenhuma obra fareis, ou seja, primeiro dia de Sukkot, não pode trabalhar. Nós, de acordo com a Halakha, como nós aplicamos hoje em dia, não pode usar celular, não pode usar computador, não pode escrever, etc, etc. Qual é a única diferença para o Shabat? A diferença é que a gente pode cozinhar, a gente pode transportar fogo, você pega de uma vela para outra vela, acende o fogo, e a gente pode carregar no domínio público. Essa é a diferença para o Shabat. Mas, em geral, é como o Shabat, ok? Fora de Israel, a gente comemora 2 dias de Yom Tov no início da festa e 2 dias no fim. O 8º dia, a gente vai ver sobre ele também. 7 dias, no primeiro dia será Shabbaton, no primeiro dia é dia de cessar. E no 8º dia também é Shabbaton. Mas o 8º dia pela Torá não é Sukkot, é Shmini Atzeret. É uma outra festa agregada a Sukkot.
E tomarão para vós, no primeiro dia, uma fruta da bela árvore. Que fruta é essa? O etrog. Oséias, desculpa, eu sei que hoje eu devo estar meio sonolento. Eu devo estar transmitindo meio... O fruto da bela árvore. De acordo com a tradição, que fruto da bela árvore? Esse é o etrog. É um fruto que parece a cidra. Capote temarim, palmas de palmeira. Olha que interessante, adorei isso, nunca tinha pensado nisso. Palmeira, vem de qual palavra? Palma. Capote temarim, é palmas de tâmaras, de tamareira. E a palavra é palma, palma de mão. Uau, que legal. Gostei. Então é palmeira, a planta da palmeira, mas não é qualquer palmeira. Yaakov Eli, é difícil estar assim mesmo. Aí, ele escreveu a primeira vez que eu vejo Rav, e realmente aparentei no cansaço. Realmente faz muito tempo que eu não fico assim. Não é qualquer palmeira. Eu quero pegar palmeira de palmito. Não. Eu quero pegar palmeira de coquinho. Não. É palmeira de tâmara, de tamareira. Ok? Va'anaf etz avot. E galho da árvore de avot. Que é avot? Chorão. Sabe a árvore de chorão? Aquela que é caída assim? É dela. Ve'arve nahal. Não, desculpa. Esse é o arve nahal. É o chorão. E o outro é o adas. Roberto de Freitas parece que está sem áudio. Gente, eu ia estar meia hora sem áudio e todo mundo me olhando assim. Ia estar meio difícil. Alguém escreve aí para ele que não está sem áudio. Ele que está sem áudio, por favor. Bom, muito bem. Então, são 4 espécies. É um problema, essas 4 espécies. E, se Deus quiser, um dia, eu espero que não demore, a gente vai solucionar esse problema. Qual que é o problema? Que eles plantam lá em... Todo mundo sabe o que são essas 4 espécies? Não. Não? Então eu vou mostrar aqui. Espera aí, deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu ver uma coisa aqui. Isaac, meu querido, tá me ouvindo? Isaac Oliveira. Tá me ouvindo? Pode colocar o link lá no grupo, viu? Eu ia te falar antes e eu acabei aqui na correria esquecendo. Toda vez, toda semana. Tá bom? Por favor. Vai, então vamos lá. Deixa eu mostrar o que é para os que não sabem o que é isso. Olha aqui. Aqui a gente tem 4 espécies. Então aqui a gente tem... Peraí que alguém entrou e não... Fechou o microfone. Eita. Eu estou fechando todos os microfones. Acho que foi, né? Pronto. Então aqui, ó, a gente tem as 4 espécies. Então aqui a gente tem o etrog, que é tipo uma cidra. Aqui a gente tem esse aqui é o adas. Esse aqui é o aravá, que é o chorão, esse mais escurinho aqui. E o comprido é o lulav. Pronto, aqui no desenho talvez está melhor. Aqui é o etrog, a cidra. Aqui é o aravá, que é o chorão. Aqui é o adas, que é a mirta, é isso. E aqui é o lulav, que é a folha da palmeira de tâmara. Então, qual que é o mandamento, qual que é a mitzvah? A gente tem que pegar esses 4 elementos e a gente faz uma brachá com eles. A gente junta eles e faz uma bênção. Aí tem a reza do Alel, etc., mas isso é mais um costume. A mitzvah da Torá consiste em pegar esses 4 elementos. Aí a Rosilene está fazendo uma pergunta. Deixa eu só terminar o versículo e eu vou falar isso, Rosilene. Então aqui fala o seguinte. Então vocês pegarão para vós no primeiro dia
uma fruta da árvore, que essas 4 espécies. E se alegrarão perante o Eterno vosso Deus durante 7 dias. E comemorarão ele, para o Eterno, 7 dias no ano. Isso é um estatuto perpétuo para vossas gerações. No 7º dia, comemorarão isso. Em cabanas sentarão 7 dias. Todo habitante, todo cidadão de Israel viverá em cabanas. Para que se recordem as vossas gerações, que em cabanas eu fiz deitarem, eu fiz viverem os filhos de Israel quando os tirei da terra do Egito. Eu sou Adonai vosso Deus. E falou Moisés sobre as festas de Adonai para os filhos de Israel. Bom, então, o que a gente viu aqui? A mitzvah das 4 espécies. A gente viu a mitzvah da gente viver na cabana. E não foi aqui, mas em outro canto que está escrito que é Hagah Asif, a festa do recolhimento. Fizeram uma pergunta importante aqui. Primeira coisa, Davi, você já está com os teus aí, os Arbat Aminim? Quem tiver aqui, traz da câmera, por favor. Quem tiver com as 4 espécies, traz da câmera. Então eu orientei as comunidades em geral, eu dei um contato para que eles pudessem comprar as 4 espécies. E bom, agora tem um problema muito sério, que é algo realmente revoltante, que é o preço. Como é importado de Israel, acaba se pagando, acho que uns R$400. Olha lá o Shlomo. Shlomo, mostra pra gente aí. Estão vendo? Eu vou colocar a tela do Shlomo maior. Acho que o PIN... peraí. Spotlight vídeo, acho que é isso aqui. Estão vendo? Ó, aqui. Segura o lulav na mão. Mostra o lulav. Aqui é o lulav. Aqui é a palmeira. Palmeira de tâmara. Vai. Agora mostra o etrog, que é a fruta. Você está segurando o celular. Ele deve estar segurando o celular, por isso também é sem jeito. Sim. Tem Boa noite, Mauro, e perdão aí pelo atraso. Esse é o Adás. Não, esse é o Aravá. Aravá, perdão. Aravá. Isso. Yeah. Esse é o Adás. E tem o Etrog, que é a fruta que parece com laranja. Agora acontece assim. Por que você não tira da caixinha? Tá com dó? Tudo bem, deixa, não tem problema. Deixa eu tirar aqui do... Como é que eu tiro do PIN? Cancel o Spotlight Video. Ok, pronto. O problema é o seguinte, o problema é que tem que ser importado de Israel, ou sei lá da onde, porque tem um clima específico para isso crescer. E é o que o Davi está falando. Com frete deu 400 conto. Vamos falar assim, por pessoa, cada pessoa pagar R$400, tudo bem, tem gente que fala que não, é bonito, porque você está mostrando que você valoriza a mitzvah, etc. Mas, puxa vida, não é todo mundo que tem R$400 para tirar e pagar, tem muita gente que vive com cada centavo, para comida, para aluguel, etc. e tal, e com certeza essa realidade de pagar R$400 nessas espécies é uma realidade que ela tem a ver com a realidade socioeconômica das comunidades judaicas, de setores da comunidade judaica, porque qualquer pessoa que não tem dinheiro não vai ter dinheiro para comprar. Então ele vai na sinagoga vai ter e ele faz ali. Tá? De qualquer forma, eu acho assim, eu acho que já passou da hora de pessoas capacitadas, que não dá para inventar também, não dá para pessoas capacitadas estudarem isso, ou procurarem, devem ter estudos a respeito disso, e começar a plantar aqui no Brasil. Simples assim. Porque não dá mais para ficar. Agora vamos imaginar
que quanto que estão se gastando ao total? 10 comunidades, sei lá, 4 mil reais. Não sei, não é correto. Eu acho que isso não está certo. Tem chorão, devem ter várias. Eu acho que é um assunto para a gente explorar para outro ano. Esse ano, como a gente acabou tendo a correria toda de Yeshivá do Sertão, Israel, a gente voltou e inaugurou a sinagoga, eu acabei não conseguindo pensar nisso com um pouquinho de tempo de antecedência, apesar que para plantar é um bom tempo antes, né? Mas de qualquer forma, vamos começar. Eu já jogo a bola para vocês. Quem tiver interesse nisso e tiver conhecimento a respeito de agricultura, não somente agricultura, mas de espécies, que pode ser que a gente tenha espécies parecidas, etc e tal, vamos começar a pensar nisso. Porque é muito elitista esse negócio de pagar R$ 400 por uma fruta e 3 plantas. Bom, mas vamos lá. Qual que é o sentido disso tudo? Eu acho que, para mim, para mim, uma das questões mais interessantes nessas festas todas, a gente já falou na semana passada. A gente falou sobre a conexão entre Rosh Hashanah e Yom Kippur. E isso é extremamente importante. Eu vejo que, como eu falei para vocês, normalmente a conexão que as pessoas trazem é uma conexão, perdão, mas eu acho que extremamente infantil. Ah, Deus abre o livro da vida e o livro da morte no Rosh Hashanah, e depois quem ficar no meio, quem tiver com 50-50, Deus dá mais uma chance, Yom Kippur, ele pode ir para o livro da vida e senão ele vai para o livro da morte. Eu acho que isso é uma visão muito boa para o jardim de infância. É uma visão que ela não é profunda, ela é uma visão que ela não vai de acordo com as escrituras e ela não vai de acordo com o ritual, ela não vai de acordo com a liturgia. E a gente falou algo muito importante. Gente, eu vou falar para vocês, eu cresci ouvindo isso. E até uma fase da minha vida como professor, eu repetia isso. E na comunidade judaica é assim, você cresce ouvindo isso, no Jardim 2, no pré, e você vai ouvir isso até o terceiro colegial. Paulo Sena, você aí conseguiu chegar, é? Rapaz, é mágico. Azaco Baruch pela força também, viu? E Azaco Baruch para o Pedro também pela força. Toda Arabá, Pedro. E a todos que estão fortalecendo o nosso trabalho. E aí a gente chegou num estudo muito profundo, eu vou falar, eu fiquei muito feliz por ele. Rosh Hashanah, foco de Rosh Hashanah, é o fortalecimento da nossa percepção a respeito da soberania do Eterno. Esse é o foco de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah é o dia de falar das 100 trilhões de sinapses, 10 trilhões de células, 150 milhões de quilômetros do planeta Terra até o Sol, 8 minutos que a luz demora para chegar, as plantas que transformam aquela luz em alimento. Isso é Rosh Hashanah. As nuvens que são um caminhão-tanque delivery. Isso é Rosh Hashanah. Fortalecer essa percepção. Quando a gente fortalece isso em Rosh Hashanah, quando a gente fortalece a nossa admiração, o recebimento da soberania do Eterno sobre nós, aí Yom Kippur se torna basicamente uma consequência natural. Qual é a consequência natural? Eu quero me aproximar dessa fonte pura e maravilhosa. Como que eu faço para se aproximar da fonte que me emanou, da pureza original? Eu tenho que me limpar. Eu quero tirar o rancor, eu quero tirar o ódio, eu quero tirar a raiva, eu quero tirar a inveja, eu quero tirar a promiscuidade, eu quero tirar a malandragem, eu quero tirar a maldade. É um baita de um banho. Agora e Sukkot? E Sukkot? O que tem a ver Sukkot? Eu fiquei curioso com o que eu...
E Sukkot, gente? O que que tem a ver com isso? Por quê? Por que que tem que ter a ver? É isso mesmo. Boa, o que o nosso amigo Yaakov ele falou, ele escreveu aqui, Isaías 1,16 fala disso. O que Isaías diz, 1,16? Ele fala, Rahatsu, se banhem, o profeta fala isso, se banhem, Isaku, se purifiquem, Dirshu Mishpat, perdão, Hasiru Ruamal Elechem Minegdenai, tirem, extirpem suas más ações da frente dos meus olhos. Hidelu Area, parem de fazer o mal. Limdu Retev, aprendam a fazer o bem. Dirshu Mishpat, busquem a justiça. Asheru Hamotz, Shiftu Yatom, julguem favoravelmente o órfão. Rivu Almaná, briguem pela viúva. Lechuna Venivakeha, vão e vamos então provar. E o Maradonai dirá a Deus, se os seus pecados forem vermelhos, Kashele de albino, eles ficarão brancos como a neve. E Miadimu Hatolá, se eles ficarem vermelhos como Tolá, não sei o que é isso, deve ser Tolá, talvez é seda. Katsemerihu, eles ficarão então brancos como a lã. Olha que lindo. Obrigado, Yaakov, pela referência maravilhosa. Perfeito. Perfeito, é isso aqui. O que é se purificar? Eu vou ficar rezando 10 Shema Israel e 30 Amidá. Isso aí só doido que faz isso. Doido e o Cício quando bate a cabeça. E faz 4 Amidá seguidas. Né, Cício? Quem é que vai fazer? O que é se purificar? Vou me ajoelhar no Mi. Se ajoelhar no Mi. E quem vai se ajoelhar no Mi? Para quê? Eu vou dar dinheiro para os pobres. Não, meu amigo. É o que ele fala aqui. Limpa o seu coração, tira o mal, etc, 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 etc. Coloque o bem, faça a justiça, tira a palavra ruim da boca, coloca a palavra boa, tira o sentimento de briga, começa a trabalhar o sentimento de paz, de promover a paz, de promover o diálogo. Para de ser precipitado, ouvir Lachonará. Vamos ouvir, vamos... Isso é se purificar. Isso é Yom Kippur, claro, porque Rosh Hashanah... Gente, eu acho essas coisas tão simples e tão lindas. Dá para entender bem como que Rosh Hashanah não é que complementa Yom Kippur. Rosh Hashanah é a sequência natural de um... Perdão. Yom Kippur é a sequência natural de um bom Rosh Hashanah. Eu percebi, eu vi a luz. Tu viu a luz? Agora eu quero chegar na luz. Como é que chega na luz? Tira as trevas de você. Isso é Yom Kippur. O que é Sukkot? Eu acho tão lindo isso. O que é Sukkot? Qual a relação de Sukkot? Estou conseguindo fazer até o curitibano rir. Davi está se morrendo de rir ali. O que você está rindo, Davi? Da luz? Eu quero ir um dia para o Rio de Janeiro junto com o Davi, com o curitibano. Já foi para o Rio de Janeiro, Davi? Oi? Eu estou brincando com o Mordecai, que ele queria fazer 26 vermelhas. Bom. Já foi para o Rio de Janeiro, Davi? Já foi. Como é que foi para você? Com relação ao que você está dizendo? Cultura, tal. É bem diferente, né? É muita agitação, a cidade não para. Curitiba parece cidade pequena perto do Rio de Janeiro. Interior. Eu acho fantástica essa questão das diferenças culturais e eu acho muito engraçado, interessantíssimo. Bom, vamos lá. Aliás, eu acho que seria interessante algum dia a gente pensar cada festa. Eu acho que, por exemplo, para mim, Curitiba era Yom Kippur. Curitiba é Yom Kippur. Rio de Janeiro, deixa eu pensar o que é. Rio de Janeiro é Purim. Ai. Bom, o que é Sukkot dentro dessa história toda?
Eu acho legal pensar isso. O que é cada estado brasileiro e relacionar ele com alguma coisa judaica, com algum... O que é Sukkot? Gente, eu espero não estar romantizando, poetizando demais, tá? Eu tô com medo de estar poetizando demais, porque essa poesia é bonita. Mas vamos lá, mas eu acho o seguinte, Sukkot é quando a gente se encontra com o Eterno dentro da casa. Você não viu ele? Estava longe. Por que estava longe? Porque ele é luz. E nós estávamos com muita treva dentro. Chegou Yom Kippur, a gente tirou a treva. Pronto, estamos prontos agora para voltar, para nos encontrarmos com o nosso Pai Celestial. E aí é a comemoração do quê? Da cabana. O que é a cabana? É a presença divina. É você estar dentro da casa de Deus. Eu acho a ideia maravilhosa. Eu realmente acho que faz muito sentido. Porque qual a relação? É muito interessante. Vamos parar aí. Gente, é obrigatório pensar na relação dessas três festas. É obrigatório. Porque não tem sentido nenhum. A gente tem Pesach, Nissan, tá no primeiro mês. Depois de 50 dias, Shavuot. Sabe, as festas, normal as festas são espaçadas. Agora, de repente, a gente tem um mês que tem 3 seguidas. Amigo, isso aqui é igual ligue pontos. Sabe aquele negócio de ligar ponto? Você pinta, aparece uma estrela. É ligue pontos. Pesach, Shavuot, Sukkot. Então, uma é no dia 1. Opa, no dia 1. Dia 1 é o que? É a única festa que a gente tem no dia 1. Então, é começo. O que fortalece mais ainda a ideia de que é o início. Apesar de ser o 7º mês, também é o início. É a única festa que é no primeiro dia do mês. Yom Kippur é o 10º. Vou pensar junto com vocês agora. O que a gente tem 10 na Torá? A gente tem 2 coisas claras. 10 pragas e 10 mandamentos. Eu acho que tem a ver com Yom Kippur. Por que tem a ver com Yom Kippur? Porque vamos colocar entre aspas, é o peso, é a mão de Deus pesando sobre nós. Aqui, ó. Ou é praga, ou é mandamento. Você obedece o mandamento, joia. Você não obedece, 10 pragas. É a manifestação da mão de Deus. Onde que... Vocês podem me falar, mas você está falando... Mão de Deus está tirando da sua cabeça. Não, porque algumas vezes, quando a gente vê nas 10 pragas, os egípcios falam, não, isso aqui é o dedo de Deus, a mão de Deus. Aparecem esses termos nas 10 pragas. Então, o 10 é o completo, é o pleno. Talvez por isso é no dia 10. Agora, o dia 15, o que é o dia 15? Dia 15, que é o dia de Sukkot, é o mesmo dia de Pesach. É o dia da lua cheia. E a lua cheia tem tudo a ver com tudo isso. É o dia da plenitude. É isso. É o dia da plenitude. É o dia da alegria. Então, para que você possa usufruir, inclusive, da alegria, olha como é lindo isso. Meu Deus do céu, a Torá é linda. Para que você possa usufruir da alegria material dos grãos que você já pode consumir, que você já pode comercializar, primeiro você tem que ter chegado, você tem que ter compreendido a fonte daquilo. Depois você tem que limpar a si mesmo. E aí você pode usufruir de forma plena, com uma alegria plena do material. E você conseguir, você poder usufruir do material, compreendendo a fonte espiritual dele, que é o eterno. E de uma forma elevada, porque você se purificou em Yom Kippur, é a grande alegria, é a grande plenitude, é o encontro com o eterno. E a plenitude é o que é o 15º dia do mês. O nosso mês é lunar. E o mês lunar
ele tem justamente no 15º dia, que é o dia de Sukkot, a lua cheia, plena. Então, para mim, é muito claro, é muito óbvio que está se tratando de uma escalada, de uma subida, de uma ascensão. Rosh Hashanah, a gente olha de longe, a gente olha o rei, admira o rei, reconhece a grandeza do rei. Yom Kippur, para que nos aproximemos do rei e a gente sente o peso da mão dele, a gente começa... O peso da mão significa também a mão nos levantando, a mão significa o contato dele conosco. Então a gente busca se limpar, como está aqui nesses versículos de Isaías que eu acabei de ler. E quando a gente faz isso, o próximo passo é, nós vamos nos encontrar com o Eterno. E como é que a gente se encontra com o Eterno? Usufruindo daquilo que Ele nos provê e nos alegrando com isso. Agora, o que é lindo aqui? Gente, isso aqui é tão maravilhoso. Vamos voltar para Vaikra. Não é a única paraxá que fala, mas é uma das mais importantes. Vamos voltar lá para Vaikra 23. Aqui. Então, o que é interessante que fala aqui? Tinha as oferendas, etc e tal, tem o Yom Tov, o dia de cessar, que é muito importante. Gente, eu imagino que tem muita gente aqui que não entendeu ou não concorda, ou sei lá, com a questão do Yom Tov. O que é o dia de cessar? Eu acho a coisa mais maravilhosa quando tem um dia, que eu vou pegar isso aqui e eu não vou abrir. Eu acho lindo, principalmente hoje em dia, que devido à necessidade, etc e tal, ou ao vício, isso aqui acabou se tornando uma obsessão. Então eu tenho um amigo que ele estava aqui com a gente no Yom Kippur, e ele falou que ele adora, uma das coisas que ele adora no Shabat, é que no Shabat ele consegue não fumar. Lara Tov, Doris, querida. No Shabat ele consegue não fumar, ele falou, eu não tenho nenhuma necessidade de fumar no Shabat. Mesma coisa, Shabat acabou, desligou isso aqui, acabou. É lindo, é maravilhoso. Eu não ligar o computador. Ah, mas você pode assistir o José do Egito, você pode assistir os 10 mandamentos na televisão. Ninguém precisa de televisão para isso. A gente tem livro, a gente tem a nossa mente, a gente tem nossos parentes, nossos amigos, nossos cônjuges, filhos, mas é muito melhor, muito melhor. Então, isso é uma marca importante do judaísmo. É o dia dedicado, é o dia santo, é o dia apartado, é o dia sagrado. Primeiro dia de Sukkot e o 8º dia, que já não é mais Sukkot, mas na diáspora é como se fosse o 2º dia da última comemoração. Aí a gente tem essa mitzvah das 4 espécies. Ah, eu não tenho. Na tua cidade tem? Na tua comunidade tem? Vai lá e faz a brachá. Não tem problema. A gente faz o que a gente pode. E o Eterno compreende com certeza absoluta. Quem não compreende é a gente. E o que é maravilhoso é essa questão da cabana. Como que é a cabana? Vamos lá, isso é importante, que ano passado eu vi que algumas pessoas erraram feio. A sucá, ela tem que ser reta, primeira coisa. Porque a coisa mais óbvia e mais fácil é a pessoa fazer cabana assim, não. A sucá, de acordo com a Halahá, para lembrar como era, ela é reta em cima. E ela tem 3 paredes no mínimo. Então, se a pessoa fizer, por exemplo, uma parede aqui, um teto aqui, não valeu. Tem que ter pelo menos 3 paredes. Do que tem que ser as paredes? Pode ser de cimento. Você pode fazer um puxadinho. A minha casa termina aqui. Você pode continuar. Você pode usar essa parede e colocar mais 2 de madeira. Tem que estar debaixo do céu. Não adianta fazer açúcar dentro de casa. Tem que estar debaixo do céu. E em cima, você vai colocar alguns bambus e folhas. Você não pode pegar um utensílio, por exemplo. Ah, eu vou comprar uma esteira que é de palha e vou colocar ali. Não. Por quê? Porque a esteira já foi trabalhada, ela já virou um utensílio. E tem que ser algo completamente natural para estar lá em cima. Então, por exemplo, quando a gente faz sucá, a gente coloca bambu recém-cortado. E eu coloco folha de bananeira normalmente.
Ah, mas não dá para ver as estrelas do céu, não tem problema, não é o principal. Vai dar sim, uma hora vai começar a abrir, vai bater o vento, etc. O que tem que ser é em cima folhas, muita gente usa folhas de palmeiras, e é isso, 3 paredes no mínimo. A parede tem que ser firme, isso é importante também. Ah, eu vou amarrar um pano. Não, pano não é uma parede mesmo, que seja de madeirite, do que for, pode ser fininha, mas que seja firme, fixa, assim açúcar. Que caiba, sei lá, 3 pessoas sentadas. Eu, quando posso, o que significa quando posso? Quando eu não estou em São Paulo, porque se eu estou em São Paulo, fica difícil. Aqui na sinagoga foi tudo tão corrido. Primeiro que a gente vai viajar, a gente está indo para o Nordeste. Porque não dá para ficar só aqui, né? Não está certo com o movimento. E fomos convidados, então a gente vai para onde a gente foi convidado e para o movimento. E agora aqui, na realidade, dá para construir, mas está muito em cima. Se tiver alguém aqui em São Paulo que queira ajudar a construir para os últimos dias de Sukkot, me avisa, por favor, tá? Porque a correria aqui está insana, eu não consegui parar ainda para pensar em Sukkot. Mas quando eu posso, eu durmo na Sukkot. Agora, o que acontece é que normalmente essa época é de chuva, né? Então, é dormir e esperar que no meio da madrugada você vai ter que levantar correndo com um colchão na mão e etc. Mas eu durmo na Sukkot, estudo na Sukkot, fico na Sukkot, é maravilhoso, é uma experiência maravilhosa. Agora, a Halachá é muito clara. Se a pessoa não se sente bem na Sukkot, ela não é obrigada a ficar na Sukkot. Então, só janta, só almoça, e assim, eu não tenho Sukkot, não tem problema, na tua sinagoga tem? Tem. Vai lá, almoça, janta. Entendeu? Faz o que dá, mas tenta ir diariamente na Sukkot. Fala, meu querido Irailton. Ô, Rabino. Shalom. Shalom Ubrahá. Então, quer dizer que no caso, eu aqui em casa, eu tenho um beco, onde tem a parede da casa e tem a parede do muro. Eu posso colocar um madeirite para servir da terceira, a terceira parede e assim colocar. 100%. Pode sim. E manda foto. Tá certo. Um abraço, Rabino. Agora, por exemplo, às vezes a pessoa não tem material. Uma vez eu cheguei, não tinha material. Eu fiz, tem Sukkot, inflável, sei lá, eu não conheço material, mas eu acho que muitas delas prestam. Não sei como exatamente que são elas, mas uma vez eu cheguei e em cima da hora, eu olhei e falei, que desgraça, eu não tenho quase nada. Eu falei, eu tenho 3 portas, olha que loucura, eu tenho 3 portas. Que mais que eu tinha? E as portas, a altura delas ia ser muito baixa, aí eu usar elas de parede, as portas, imagina, deitadas as portas. Qual vai ser a altura da porta deitada? 1 metro. 1 metro não dá, né? Eu falei, meu Deus, eu comecei a pensar, eu tive uma ideia. Peguei alguns tijolos, coloquei nos 3 lados. Coloquei as portas em cima dos tijolos de modo que ela ficasse um tanto alta. Alta quer dizer que eu coubesse sentado na Sukkot. Tem um tamanho mínimo também. O tamanho mínimo é, se eu coubesse sentado na Sukkot, tá valendo. Sentado no chão. E eu consegui fazer de última hora. Eu peguei as folhas de bananeira e tal e fiz uma Sukkot assim. Aí justo a gente tem os cobertores escritos em chinês. Aí ficou muito engraçado porque parecia aqueles restaurantes japoneses quando você senta no chão, sabe? Porque não tinha mesa, não dava para pôr mesa. Então a gente fez, foi muito lindo isso. A gente fez uma Sukkot com o chão chinês, ideogramas, e sentado, não dava para ficar de pé na Sukkot, e dormia na Sukkot com a planta aqui. Foi muito divertido, foi muito legal. Mas por que é importante? Porque às vezes a pessoa não tem material, então pode fazer, se eu ficar sentado na Sukkot, vale. Entendeu? É isso. Agora, a questão da experiência é muito maravilhoso. Essa questão igual o Pesach, a gente tem a comida, né, que é a matzá, que é a gente interiorizar o conteúdo, é aquela coisa tão lúdica, tão... Gente, isso aqui é genial. Sukkot também é genial. A gente ter o perpetuar a memória de uma festa através de uma vivência concreta, de nem que seja só almoçar na Sukkot, se der almoçar e jantar, se der passar mais tempo na Sukkot, se der dormir na Sukkot, se chover tá isento, viu gente? Se chover tá isento. Mas se der dormir, é maravilhoso isso. É maravilhoso. Isso
faz com que a gente introjete a memória da festa de uma forma muito maravilhosa. Isso é realmente muito especial. Alguém me fez uma pergunta aí, se pode amarrar os bambus. Então, na realidade, a gente prende os bambus, a gente prende com prego. Quer dizer, dá mais ou menos na mesma. O que você não pode pegar é algum material pré-estabelecido, vamos dizer, algo que já se tornou utensílio, tipo uma esteira, aquelas que o pessoal usa para tomar sol, e colocar em cima da sucata. Você vai colocar os bambus, você vai amarrar, e a cobertura maior mesmo vão ser as plantas. Essas plantas vão ficar só com o peso delas em cima, elas não vão ser pregadas nem nada. Ok? Agora, então assim, a gente já conseguiu de alguma forma estabelecer a escada, né? Sukkot de nada, Roberto, é o encontro com Kadosh Baruch Hu na casa, isso é lindo. Aliás, eu queria ressaltar algo que eu notei na liturgia. Depois eu queria saber se algum de vocês usou o que eu mandei para vocês de... Quem falou que as cabanas eram feitas de tecido? De onde tiraram isso? Giane, de onde que você tirou que eram feitas de tecido? Nunca vi nada falar que eram feitas de tecido. Sim, mas eu entendi o que você falou, já captei. Você quer dizer, talvez, do couro dos animais, não é? Que o tabernáculo ele era feito com couro, etc. e tal. E o tabernáculo era feito com tecidos. Pronto. Já perguntei e respondi. Esse era o tabernáculo. Não é a tradição que a gente tem a respeito das cabanas. Ok? Sua pergunta foi muito boa. Então, a questão da ascensão. Rosh Hashanah, contemplação. Receber o reinado do Eterno. Perceber o reinado do Eterno. Perceber. Yom Kippur, me tornar qualificado para participar desse Eterno. Sukkot, você entrar na casa com o Eterno. Lindo, esplêndido, maravilhoso. Agora, do ponto de vista dos cereais, Pesach é o despontar. Não está pronto ainda para consumo. Você pensa, é o começo das colheitas. Tudo bem, Shavuot, que é o dia da colheita do trigo, você não vai consumir ainda. É o fim das colheitas, mas você ainda não consome. Quando que você vai consumir de fato? Depois de Sukkot. Depois que passou Rosh Hashanah e Yom Kippur. Quando você se qualificou espiritualmente para você poder desfrutar do material de forma plena e feliz. Isso é Sukkot. Grandioso. Então a gente está falando do que daqui? A gente está falando da elevação espiritual, de modo que a gente possa ter uma participação satisfatória e plena no mundo físico. Isso é uma lição para todos os dias da nossa vida. A gente vê quantas pessoas, isso é normal, quantas pessoas, parece que eu estou falando dos outros, estou falando de mim. Quantas vezes a gente fala, eu quero tal coisa, você acha que você vai ser o cara mais feliz da sua vida se você alcançar aquela coisa. Que nada, você não vai ser porcaria nenhuma. 1 dia, 2 dias você vai ser o cara mais feliz, depois de 1 semana você já acostumou. Não é mais aquilo, é o carro novo, é a roupa nova, blá, 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 blá. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa quer preencher aquilo que só o espiritual, a luz espiritual pode preencher, ele quer preencher com a matéria. Não vai preencher com a matéria. A matéria, vamos falar, o proveito que a gente vai ter com a matéria, ele pode ser sim a cereja do bolo. Mas primeiro é a luz espiritual. Primeiro você compreender o que é a luz, Rosh Hashanah. Depois é você tirar as trevas de você e você colocar a luz, Yom Kippur. E depois sim você pode comer os grãos. Depois você pode tirar proveito daquilo que é o plantio do concreto. Mas sempre em função daquela outra realidade. É diferente, a pessoa elevada, ele vai comer uma comida agradável aonde? Na mesa de Shabbat. É muito mais gostoso. O que é mais gostoso? Quem já experimentou os dois? Comida de Shabbat ou comida de boteco com pinga e cerveja? Eu acho 1 milhão de vezes comida de Shabbat melhor.
cara vai comer o torresmo lá, pururuca, no boteco com um copo de cachaça. Pode ser bom, gostoso e tal, mas não dá para comparar com uma mesa de Shabbat, com a família. É um sentimento de plenitude tão grande, tão grande. E tudo é assim. Uma casa, um imóvel, eu sei lá tudo. O Jacob está falando até beber água. Fica maravilhoso o sabor depois que você faz a berachá. Isso qualifica o seu ser. E aí o seu ser vai estar apto para um consumo pleno, para um consumo bom. Você vai consumir aquilo. Você sabe para que você vai consumir aquela comida? Para te dar energia física, para você continuar emitindo luz. Chulen, halot, vinho, isso mesmo. Isso é maravilhoso, isso é uma grande mensagem. Para a gente desfrutar bem do mundo físico, para que o mundo físico não seja nosso inimigo, porque é fácil. O mundo físico pode virar instrumento de obsessão, instrumento de falta, instrumento de carência. Não. O mundo físico tem que ser... Para você poder tirar proveito pleno do mundo físico, você tem que estar elevado espiritualmente antes. Assim você vai poder tirar proveito do mundo físico. E não ele tirar proveito de você. Isso é Sukkot. Por isso que Sukkot é a festa da alegria, da plenitude. Por isso que ela é a terceira festa no ciclo. Ela é a festa com a lua cheia. É quando a gente pode compartilhar da mesa junto com Deus, sentando dentro da açúcar. Como é lindo tudo isso. De novo, como eu sempre falo, essa repetição todos os anos, uma coisa concatenando com a outra, isso vai fazendo com que a gente internalize os conceitos. E a gente comece a observar o mundo a partir desse prisma. Essa é a grande ideia da Torá. Não é uma festividade. Eu tenho que cumprir o mandamento, eu tenho que sair da obrigação. Sair da obrigação, coisa nenhuma. Você tem que introjetar o conceito para que você possa perceber o mundo de outra forma, da forma real. Gente, muita gratidão, perdão pelo atraso. Shana Tová, a Sônia está rindo. Shana Tová, muita gratidão por tudo. Espero os irmãos e irmãs que estiverem aqui em São Paulo para virem no Shabat e vamos fazer um Shabat maravilhoso. Gratidão a todos que estão contribuindo. Gratidão a todos, foi tão maravilhoso. Contribuíram com a vinda do DAT, que coisa linda. Foi maravilhoso, foi do norte do Brasil até o sul do Brasil. Em meia hora a gente fechou essa vaquinha para o DAT daqui, foi lindo. Cantou, encantou, cantou na Anitta Novinsky, fortaleceu o movimento. Não pensem que é para ele só, é para o movimento todo. Então, é muito maravilhoso, muita gratidão a todos vocês. Vocês são parte de algo muito gigantesco, é muita luz. É muita luz o que está acontecendo aqui. Eu mesmo tenho, cantou até na Paulista, eu mesmo tenho horas que eu fico pensando, igual quando eu encontrei esse cara hoje na rua. Eu falei, gente, o que é isso? O que é isso que está acontecendo? É muito mágico, é muito mágico. É uma brasa que ficou pequenininha durante 500 anos e agora a gente está saindo fogo. E nunca mais vai apagar a Bezerra Hashem, nunca mais. Ô, Ravi, por favor, coloque aí o número da sua conta, por favor. Coloco. O Darabá. É da Lite. Eu vou colocar para todo mundo. Tá bom. Aí deixa que é para dar tempo para me copiar. Em Shabbat amanhã, Patrícia. Se você estiver por aqui, super bem-vinda. Mas aqui é a Dalit. Eu vou mandar para todo mundo, Dalit. Tá bom, obrigada. Imagina, eu que agradeço. 1, 2 e pronto. Já tá, pode copiar. Vou copiar. Tá bom. E bem lembrado, Dalit, todo mundo que puder fortalecer
A nossa Mendanha não tem mais tempo de comprar. Imagina, eu mandei para todo mundo já. Não mandei para você? Não, o que é Não, oração? Mendanha. Tô falando com Mendanha agora. Desculpa, Dani. Não, é porque eu sou da sinagoga do Yehudá, do Não, Ribamar. não, mas eu tô falando com ele. Ele escreveu para mim agora. Ah, tá bom, tá. Vamos falar no privado, Mendanha. Manda um zap. Não precisa pagar a Patrícia para vir na sinagoga. Não tem que pagar para vir na sinagoga. Você pode contribuir sempre que você quiser. Você pode contribuir. Sinagoga Baruch Hashem é aberta. Venha amanhã. Só manda no e-mail, confirma ssf@gmail.com e diz que você está vindo. Manda teu CPF e RG só por enquanto. Segundo dia de Yom Kippur eu escancarei a porta, deixei a porta aberta, falei quem quiser entra, foi lindo. É o meu sonho, mas por enquanto a gente ainda está assim, com um pouquinho de controle, tá? Gente, muita gratidão. Eu vou agradecer a nossa amiga Dalit pelo interesse em contribuir. Todo mundo que puder contribuir, por favor, saibam que a gente está passando por um momento assim. Hoje o Yaakov falou pela primeira vez que ele me vê cansado de verdade. Realmente é difícil eu estar cansado desse jeito. Mas a entrega a esse trabalho da sinagoga, a expectativa, os Shabbatot, o Yom Kippur está sendo realmente muito intenso, exige muito da gente. E é muito importante a gente conseguir estar com a nossa casa arrumada. A casa arrumada significa as contas pagas, etc. e tal. Eu dependo muito dos pagamentos das aulas, tá bom? Ah, mas eu não posso. Estou falando com quem pode, tá bom? Grandíssimo abraço a todos. Amo vocês. Acho que ainda vai levar tempo para a gente compreender a grandeza desse amor, a grandeza desse movimento, desse momento. Shana Tová, Hag Sameach. Shana Tová, Rav. Shana Tová, Toda Rabba Lachem.